Olá, bem-vindo! Hoje, quarta-feira de cinzas, mais uma quaresma bate às nossas portas. 40 dias, um tempo longo de deserto, de reflexão, de mudança de vida. Não é tempo de sofrimento, mas é tempo de voltar para o caminho, a partir do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus em nossas vidas. Quero refletir hoje com você sobre a questão da religião, entendida como justiça, no fazer esmola, no jejuar e rezar. Religião, justiça, no fazer esmola e jejuar. Observe isso. O texto bíblico que nos inspira é Mateus 6, 1 a 18, que é um convite à esmola, à oração e ao jejum. Uma tríade muito familiar para cristãos e judeus. Qual é mesmo o significado de cada um deles? Veremos. Mas primeiramente, como de costume, na quarta-feira de cinza, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos apresenta como reflexão um texto base intitulado de Campanha da Fraternidade. Hoje, nesse ano de 2021, mais uma vez, na sua 57ª edição, ela é ecumênica, isto é texto construído a partir do pensamento das igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual a igreja faz parte, chamado CONIC. É um conselho que pensou e elaborou um texto para a nossa reflexão, não partindo de pressupostos solidificados em cada uma dessas religiões, mas um olhar pela nossa realidade e nos inspirar novos modos de agir como cristãos. Esta campanha é sempre uma bênção para as nossas vidas. Eu tive a grata satisfação de poder participar da campanha ecumênica quando era membro do CONIC no ano 2000. Pois bem, o tema da campanha da fraternidade desse ano, o lema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o tema Cristo é Nossa Paz, do que era dividido, fez uma unidade, inspirado em Efésios 2,14. Nesse tempo de pandemia, nada melhor do que pensar nesta chamado às igrejas para viver o ecumenismo, para viver o diálogo. O Papa Francisco nos chama a atenção da promoção de cultura, do encontro, do diálogo e da justiça. Infelizmente, associado a esse não diálogo e, sobretudo, ao conservadorismo religioso, o texto base da campanha da fraternidade, a CNBB e o CONIC, têm sido alvos de críticas infundadas, de correntes de dentro da igreja, que são contra o diálogo, contra o ecumenismo. Lamentável, pois um dos objetivos da campanha é justamente a inclusão da proposta pelo Evangelho em todos os sentidos da vida, reforçada pela carta aos Efésios. O que era dividido fez-se uma unidade. E é somente uma religião que tem seu fundamento na justiça é capaz de pensar assim. Portanto, eu vos conclamo, vamos refletir e agir a partir da reflexão ecumênica dialogal da campanha da fraternidade. E ela tem tudo a ver com o evangelho de hoje, Mateus 6, 1 a 18, que trata da oração, da esmola e do jejum. Sabe por quê? Vejamos. A primeira palavra de Jesus foi: guardai-vos de praticar a vossa justiça. O que isso tem a ver com oração, esmola e jejum? Algumas bíblias traduzem, e o fazem muito bem, guardar a vossa justiça por religião, ou justiça. E o fazem muito bem. Religião e justiça são sinônimas. Justiça vem da palavra hebraica tzedek, e é a relação entre as pessoas baseada no cumprimento de uma obrigação imposta. A lei judaica, registrada nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos apresenta 613 preceitos que deveriam ser cumpridos para que a religião judaica se realizasse. Daí o pedido de Jesus para que tudo fosse feito, realizado, mas em silêncio, às escondidas. O que importa é a fidelidade a Deus, e não as vãs orações. Jesus, seguindo a tradição judaica, coloca para seus ouvintes 3 modos de viver a justiça e a religião.
isto é, a esmola, a oração e o jejum. Ele se inspirou no Shema Israel, no Escuta, ó Israel, que está em Deuteronômio 6, 4, 9. Amar a Deus com todo o coração, a alma e as posses. O Israel do Shema é o outro que deve ser cuidado a partir da religião justiça, com esmola, oração e jejum. A oração corresponde ao coração. No judaísmo, a liturgia é o serviço do coração. Cada judeu é chamado a amar a Deus com todo o seu coração. A oração nos coloca no caminho da santificação. E não basta santificar o outro, é preciso também que eu me santifique através do encontro com Deus. Olhando o convite de Jesus para rezar no quarto, fico pensando no modo como nós rezamos. Não seria melhor rezar menos Pai Nossos e Ave Marias, como papagaios que só repetem, e fazer mais a oração do silêncio, da escuta, da meditação? Aprenda a rezar meditando. Vai fazer muito bem para a sua alma e para o seu corpo. O jejum é a aflição da alma, que sacrifica a si mesma em sintonia com o corpo e a religião judaica. Os judeus têm a tradição de fazer jejuns públicos de caráter penitencial para exercitar o perdão. Jejuar é treinar o domínio do corpo, é questão de serenidade corporal, e não de dar forma ao corpo com jejuns intermitentes. Jejuar é o ser mais que o outro, para que ele seja melhor. É o ser mais para que o outro seja melhor. É colocar nosso corpo a serviço da justiça da religião. Pense em fazer jejum, não de comida, mas de brigas, ódios e desavenças. A esmola corresponde às posses, aos bens. Os bens que devem ser colocados a serviço dos empobrecidos. Em hebraico, esmola se diz tzedakah e justiça tzedek. Esmola deriva de justiça. Dar esmola significa cumprir a Torá, isto é, fazer justiça, distribuir os bens materiais. Quando o judeu pobre que estava pelas ruas, tzedakah, esmola, todos entendiam, faça justiça, cumpra a Torá. E esse grito incomodava qualquer judeu piedoso. A Torá, a lei de Deus, não estava sendo cumprida. Portanto, a religião não estava sendo vivida. E esta esmola não tem nada a ver com o dar esmola da interpretação católica ou cristã agostiniana. Viver de modo justo na relação com as pessoas é fazer esmola. Esmola é uma questão de solidariedade. Fazer esmola é fazer justiça num país chamado Brasil, onde 2% da população detém 40,8% das riquezas, 50% somente 2%. A pandemia fez aumentar essa diferença. Estudos mostram que os mais ricos já saíram da crise econômica provocada pela pandemia. Os pobres levarão 10 anos para sair dela. Fazer esmola é olhar para a nossa sociedade marcada por injustiças sociais, uma sociedade enferma, violenta, dividida, religiosamente instrumentalizada, fragilizada nas relações com os fake news, polarizada na política e na religião. Viver é a religião justiça do Jesus judeu nessa interpretação nos leva a entender que esmola, oração e jejum é a velha receita da solidariedade, da opção pelos pobres, da fé com muita esperança, amor em prol do bem comum. Que Deus nos ajude a viver a justiça de nossa religião. E é isso que propõe a campanha da Fraternidade de 2021. Boa Quaresma a todos. Fiquem com Deus.